Oi, gente, bom dia, tudo bem? Hoje a gente vai trabalhar com português, a gente vai dar continuidade à linguagem poética, que a gente começou semana passada, e vamos trabalhar também com o conto de aventura, que foi a introdução da unidade, foi um conto de aventura e hoje vocês vão contar um conto de aventura para mim, tá bom? Então vamos lá, vou fazer as explicações do livro. Depois eu vou contar uma aventura para vocês da Alafiá. Vou ler para introduzir. E aí depois eu quero ouvir a aventura de vocês, tá bom? Então vamos começar com linguagem poética e depois a gente vai para a comunicação oral. Vou virar a câmera. Então olha lá. Na oficina das palavras, usando a linguagem poética, o que a gente tem? A gente tem aqui, ó, a linguagem poética usada para explicar sentimentos. Então, tá assim, ó. Felicidade é um agora que não tem pressa nenhuma. Tristeza é uma mão gigante que aperta o seu coração. Então, aqui, ela tenta explicar um sentimento, algo que é abstrato, com palavras, com imagens poéticas, com linguagem, certo? Então, quando ela fala felicidade é um agora que não tem pressa nenhuma, ela está associando esse sentimento ao momento presente, a vontade de preservar aquele sentimento de felicidade. Por isso que ela coloca esse agora, né? Esse não ter pressa. Então, de que aquilo se mantenha, de que é algo que vai se perpetuar, sabe? Então, ela tenta transmitir essa ideia, usando essas palavras. Porque para ela, felicidade é isso. E na tristeza, quando ela usa esse mão gigante, tem até imagem, né? Pense, é uma mão gigante que aperta o coração. Concretamente isso não existiria, certo? Mas ela traz essa imagem, essa linguagem poética, explicando que essa mão gigante pode ser uma mão agressiva, uma mão que oprime, e aí traz esse sentimento de tristeza, esse sentimento ruim. Então, de novo, é brincar com as palavras, é fazer das palavras uma ideia e até conseguir transmitir sentimentos por meio das palavras, tá? Então, o livro propõe? Qual que é a proposta? Ó, consulte um dicionário e converse com os colegas. Conversar a gente não está conseguindo muito, mas é bem-vinda no grupo, para quem quiser. Eu sei que vocês ficam meios tímidos no grupo, né? Mas é bem legal se vocês puderem trocar por lá. Mas pesquisem no dicionário e conversa com o pessoal aí de casa. Então, ó, as palavras destacadas no texto foram definidas da mesma maneira que no dicionário. Então, quando vocês pesquisaram no dicionário felicidade e tristeza, a forma que foi explicado lá no dicionário, e aí, eu não tenho um dicionário. Pô, tem dicionário na internet, tá? Só jogar lá no Google. Então, a forma que estava explicando lá no dicionário, felicidade e tristeza, é a mesma forma que a autora trouxe aqui, a Adriana Falcão? Então, você vai responder. Qual a principal diferença entre a definição do texto e a do dicionário? Então, qual a principal diferença entre a definição que a Adriana Falcão usou e a definição, a explicação do dicionário para a palavra felicidade e tristeza? Qual que é a principal diferença? Vocês vão analisar. E no C, e você? Como definiria felicidade e tristeza? Então, como vocês descreveriam a felicidade e a tristeza em palavras? Como que vocês explicariam esses dois sentimentos? Conta aí pra gente. Aí aqui, ó, no 2, Adriana Falcão associou ideias de um modo bem pessoal para definir essas palavras. Agora é a sua vez. Escolha 4 palavras do quadro e defina-as usando linguagem poética. Então, vocês vão brincar com as palavras, certo? Vocês vão escolher 4. Ó, aqui a gente tem amigo, vontade, brincadeira, paz, raiva, solidão, medo e saudade. Escolham 4
e definam, expliquem o que é isso para vocês. Por exemplo, ó, não vai copiar, hein? Não pode copiar da Pro. Amigo. O que eu pensei? Amigo é um cobertor quentinho num dia muito frio. Então, para mim, amigo é aquilo que, sabe, que traz aquele calorzinho gostoso no coração, aquele conforto. Paz. Paz, para mim, é o vento soprando entre as folhas das árvores. Então, para vocês, pensem aí numa linguagem poética, o que pode ser como vocês podem definir 4 palavrinhas aqui, escolham 4, tá bom? E aí eu espero para ver, tenho certeza que vão sair coisas lindas. E compartilhem no grupo, gente, é bem legal os colegas verem o trabalho de vocês. Não fiquem com vergonha, não. Tenham orgulho do que vocês fazem, porque é muito bom. E aí, na próxima página, a gente vai para a comunicação oral, que é essa ideia de falar, então é importante que vocês façam, tá? Relatando uma aventura. Então, olha só. Aventura é um acontecimento inesperado com um final imprevisto. Todo mundo já deve ter vivido algum tipo de aventura, como perder-se em um lugar público, ficar sozinho em casa e faltar a luz, sabe? Aquele dia que acabou a luz e vocês estavam em casa? Andar no mato à noite procurando alguma coisa, enfim, existem vários tipos de aventura, né? Todo mundo já viveu uma, e é isso que vocês vão fazer agora, vocês vão contar. Então, olha só. A proposta é a seguinte: roda de conversa vai ser diferenciada. Como? Vocês vão começar por aqui, ó. Antes de formar a roda de conversa, faça uma ilustração sobre a sua aventura e mostre-a na hora de contar a sua experiência. Então, olha só, vocês vão fazer um desenho sobre a aventura de vocês, certo? E aqui vocês vão escrever uma legenda para essa ilustração, tá? Uma descrição, alguma coisa sobre o desenho de vocês. E aí, vocês vão contar para mim, pode ser em vídeo ou pode ser por meio de áudio, uma aventura, que foi a que vocês desenharam aqui. Sim? Aí, vocês têm que cuidar para que a oralidade de vocês, a fala de vocês, sim, esteja bem elaborada. O que eu sugiro? Que vocês escrevam antes de contar a história para gente. E aí, nesse momento da oralidade, tem alguns recursos que são importantes para a gente conseguir contar essa aventura de uma forma que seja agradável do outro escutar, certo? Então, o que é importante aqui? É a gente cuidar para usar uns termos que marquem a passagem do tempo. O que é isso? É aquele então, logo em seguida, depois, de repente, sabe? Para ir colocando os fatos, os acontecimentos numa linha de tempo. E também é importante, é legal, vocês omitirem alguns fatos para contar no final, sabe aquela surpresa? A aventura sempre tem uma surpresinha, né? Então, vocês podem tirar algum fato da história, ou esconder e contar depois. Vai trazer um caráter, assim, de misterioso para a aventura de vocês. Depois que você gravou o seu vídeo, que você gravou o seu áudio, você vai para o momento de autoavaliação. Escuta ele ou assiste ele e responde aqui. Relatei os acontecimentos na ordem em que ocorreram? Então, você marca aqui. Informei o tempo transcorrido? Então, você usou aqueles termos que a Pro sugeriu para marcação de tempo? Utilizei o tom de voz adequado para todos ouvirem? O tom de voz é a forma como a gente fala, se a gente fala grosso ou se a gente fala fininho. Se a gente fala muito rápido ou se a gente fala devagar, mansinho ou bravo. Isso é o tom da voz, sim? E aí, dependendo da história, é um tom diferente. Você marca aqui como que você utilizou o tom. E ouvi com atenção a aventura relatada por meus colegas. Aí, o quanto você se dedicou para ouvir as outras histórias. E aí, marca aqui. Certo, pessoal? Então, ó, tem bastante coisa que eu tô ansiosa esperando para ver a produção de vocês, tá bom? Vou pausar esse aqui e contar a história da Alafia, que é uma aventura de uma menina africana
para introduzir, para dar uma esquentadinha aí no relato de aventura de vocês, tá bom? Beijinho.